Olá amigos, quem vos fala é o Rafael Tapioca, e hoje o vídeo será diferente, simplesmente pelo fato de que não terá uma partida de LoL Mobile, pelo simples fato de que o jogo está praticamente injogável. É sério, eu entrava no jogo normal e tudo mais, o problema é que não encontrava partida, simples assim, não encontrava de jeito nenhum, era eu apertar para gravar e não encontrava nada, era praticamente cerca de 6 minutos só de espera, e isso se repetiu a semana toda hora era a mesma coisa. E até quando eu ia jogar normal, sem gravar nem nada, o jogo não encontrava uma mísera partida. Tentei na terça passada, na quarta, quinta, sexta, sábado e ontem, domingo, e nada, apenas desgosto e frustração. Mas isso mudou ontem à noite, onde eu tive uma epifânia, e eu pensei comigo mesmo, irei colocá-la em prática assim que o sol nascer. E cá estou para lhes contar. A ADM, conta logo o que é e para de enrolar. Eu tô me matando pra saber o que é. Não é o que é, e sim o que já foi. Rafael Tapioca tem orgulho de lhes apresentar. Pois bem, vamos lá para o que interessa. A Segunda Guerra Sino-Japonesa foi a maior guerra asiática do século XX. 31 foi responsável pela maioria das baixas civis e militares na Guerra do Pacífico, com entre 10 e 25 milhões de civis chineses e mais de 4 milhões de militares chineses e japoneses desaparecidos ou morreram devido à violência relacionada à guerra, fome e outras causas. A guerra foi chamada de Holocausto Asiático. A China lutou contra o Japão com a ajuda de voluntários da União Soviética e dos Estados Unidos. Após os ataques japoneses a Malaya e Pearl Harbor em 1941, a guerra se fundiu com outros conflitos da Segunda Guerra Mundial, como um setor importante, conhecido como Frente da China, Birmania e Índia. Alguns estudiosos consideram o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa em grande escala em 1937 como o início da Segunda Guerra Mundial. A guerra foi o resultado de uma política imperialista japonesa de décadas para expandir sua influência política e militarmente, a fim de garantir o acesso às reservas de matérias-primas, alimentos e trabalho. O período após a Primeira Guerra Mundial trouxe uma pressão crescente sobre a política japonesa. Os esquerdistas buscaram sufrágio universal e maiores direitos para os trabalhadores. O aumento da produção têxtil das fábricas chinesas estava afetando negativamente a produção japonesa e a Grande Depressão causou uma grande desaceleração nas exportações. Tudo isso contribuiu para o nacionalismo militante, culminando na ascensão ao poder de uma facção militarista. Esta facção foi liderada em seu apogeu pelo gabinete IBTJ da Taizei Okuzankai, Associação de Assistência ao Regime Imperial, sob decreto do imperador Hirohito. Em 1931, o incidente de Mukden ajudou a desencadear a invasão japonesa da Manchúria. Os chineses foram derrotados e o Japão que criou um novo estado fantoche, Manchukuo. Muitos historiadores citam 1931 como o início da guerra. 33-34 Esta opinião foi adotada pelo governo da República Popular da China. De 1931 a 1937, a China e o Japão continuaram a escaramuçar em pequenos confrontos localizados, os chamados incidentes. Após o incidente na ponte de Marco Polo, os japoneses obtiveram grandes vitórias, capturando Pequim, Xangai e a capital chinesa de Nanquim em 1937, que resultou no estupro de Nanquim. Depois de não conseguir impedir os japoneses na Batalha de Wuhan, o governo central chinês foi relocado para Chongqing, no interior da China. Com forte apoio material através do Tratado Sino-Soviético de 1937, o Exército Nacionalista da China e a Força Aérea Chinesa puderam continuar oferecendo uma grande resistência à ofensiva japonesa. Em 1939, após as vitórias chinesas em Changsha e Quanxin, e com as linhas de comunicação do Japão estendidas para o interior da China, a guerra chegou a um impasse. Enquanto os japoneses também não conseguiram derrotar as forças comunistas chinesas em Xianxin, que travaram uma campanha de sabotagem e guerrilha contra os invasores, eles finalmente tiveram sucesso na Batalha de Wano do sul de Quanxin para ocupar Nanning, que resultou no corte do último porto marítimo de acesso à capital do tempo de guerra, Chongqing. Embora o Japão governasse as grandes cidades, eles não tinham mão de obra suficiente para controlar o vasto campo da China.
Em novembro de 1939, as forças nacionalistas chinesas iniciaram uma ofensiva de inverno em grande escala, enquanto em agosto de 1940 as forças comunistas chinesas iniciaram uma contra-ofensiva na China Central. Os Estados Unidos apoiaram a China por meio de uma série de boicotes crescentes contra o Japão, culminando com o corte das exportações de aço e petróleo para o Japão em junho de 1941. E sabem o que isso quer dizer? Exato, que os Estados Unidos não só ajudaram um país comunista, como também tal ato só serviu para reafirmar a soberania do mesmo. Contudo, o que um dia se saiu como o salva-vidas de todo um país sofreu bastante por conta da grande guerra que se alastrava pela Europa. Ok, senhor ADM, mas como ficou a China depois disso tudo? Ok, pequeno, vamos pular um pouco no tempo. Apenas saiba que com o passar dos anos a China foi se intensificando no que se refere a questões culturais. Em outras palavras, ela se tornou no que podemos chamar de mais absoluto e completo comunismo / soberania do socialista cego. O que na época, no caso por volta de 1988, estava sendo contraposta por alguns cidadãos chineses, onde o palco de tal insatisfação seria o símbolo maior da soberania de toda a China. A Praça da Paz Celestial, também conhecida por Praça Tiananmen, é uma grande praça no centro da cidade de Pequim, capital da República Popular da China. É a terceira maior praça pública do mundo, sendo superada apenas pela Praça Merdeka, localizada em Jakarta, na Indonésia, e pela Praça dos Girassóis, localizada em Palmas, aqui no Brasil. Contudo, o que era para ser apenas um movimento de protestos pacíficos se tornou em uma grande catástrofe para toda a China. Em 4 de junho de 1989, a China encerrou de forma brutal o protesto em massa por liberdade e democracia na Praça da Paz Celestial, Tiananmen. A violência militar resultou em centenas de mortos e milhares de feridos. Era uma noite quente de verão, quando os tanques cercaram a Praça da Paz Celestial, em Pequim. Meia hora mais tarde, foram apagadas as luzes e iniciaram-se as brutalidades. Cerca de 40.000 soldados haviam sido chamados do norte do país, depois que o batalhão estacionado na capital havia se negado a cumprir as ordens para acabar com a manifestação pacífica por liberdade e democracia, iniciada 6 semanas antes na praça central da capital chinesa. Já os soldados do interior da Mongólia, com seus experientes oficiais que haviam lutado no Vietnã, não conheciam estes escrúpulos. Os tanques invadiram a praça, atropelaram os manifestantes e atiraram em tudo que se movia, promovendo um verdadeiro banho de sangue. Até hoje, não se sabe o número exato de mortos. Também estudantes que tentaram ajudar os feridos foram mortos. Uma alemã que deixou a China às pressas na ocasião, relatou mais tarde que viu na rua cerca de 500 universitários com flores brancas e pretas nas roupas, em sinal de luto. Todos foram atropelados pelos tanques, relatou horrorizada. No dia 26 de abril, o jornal Renmin Ribao, órgão oficial do governo em Pequim, criticou de forma severa o movimento estudantil e anunciou medidas repressivas em seu editorial. Ignorando a advertência, outros milhares de estudantes de 40 universidades do país deslocaram-se até a praça. Também os jornalistas se solidarizaram com o movimento e, pela primeira vez, promoveram uma manifestação exigindo liberdade de imprensa. Nos primeiros dias do mês de maio, entretanto, ficava clara a cisão dentro da cúpula política. Enquanto então o chefe do partido, Zhao Ziyang, mostrava compreensão para as reivindicações estudantis, o primeiro-ministro, Li Pen, e Deng Xiaoping defendiam a linha dura. A 13 de maio, os universitários, reunidos na praça, iniciaram a greve de fome. Alguns inclusive recusavam-se a beber água. Li Pen continuou se negando a seguir suas exigências e no dia 20 de maio decretou a lei marcial. Pouco depois, Zhao Ziyang foi deposto, selando a vitória da linha dura do governo chinês. A cisão começava a se delinear também entre os manifestantes. Os mais radicais negavam-se a seguir a sugestão feita pela Aliança Universitária de Pequim, de encerrar a manifestação. No dia 29, artistas chegaram a confeccionar uma estátua de espuma em homenagem à democracia, de 10 metros de altura, em plena Praça da Paz Celestial. Na noite de 4 para 5 de junho, então, os tanques e caminhões com soldados portando metralhadores avançaram sem piedade sobre os milhares de estudantes. A temida guerra civil, como consequência do massacre, acabou não acontecendo. O movimento pela democracia foi sufocado em sangue e a imprensa subjugada ao controle estatal.
ao senhor Rafael Tapioca. Que coisa mais absurda. Realmente o socialismo não é uma coisa boa. A ideia principal é brilhante. Tipo, não há falhas nos argumentos dos esquerdistas. Afinal, não haveriam pessoas em classes desiguais se todo mundo for pobre, não é verdade? KKKK. É sim. E então o que aprendemos com essa aula de história nada desesperada porque eu não achei uma partida e as amáveis pessoas que me assistem iriam ficar sem vídeo essa semana, hein? O que aprendemos? Aprendemos que o desespero faz com que o ser humano faça coisas inimagináveis, como dar uma aula de história só porque não encontrava uma partida a semana inteira, por exemplo. Exato, pequeno, exatamente isso. Enfim, meus amigos, por hoje é só. O vídeo foi esse. Comenta aí embaixo o que achou, que eu prometo que vou tentar responder todo mundo. E se nenhum imprevisto acontecer, na semana que vem terá outro vídeo do Balacobaco. Portanto, fiquem ligados no canal de mesmo nome daquele que vos fala. E é isso. Agora Rafael Tapioca se despede de vocês, meus amigos. Fiquem na paz. Tchau.